Agora, queira Deus que não tenha acontecido nada com ninguém, né? Olha ali o cachorro lá, ó. O cachorro tá dizendo que você quer pros pratos. É. Lá em cima ele, ó. Aí, coitado, até tomando banho de graça. Só que aqui interrompe o fornecimento da cidade quase toda. Você sai da ilha da Ponta do Ismael. A condição é construída. É.